O processo formador de imagens. O que é essa imagem? Como ela se forma? E o que é que a sustenta? Ora, o mecanismo formador de imagem é a desatenção. Compreendem, senhores? Por exemplo, quando me insultam, reajo. E essa reação que cria a imagem. A reação acontece por não haver atenção. Entende? Se não presto completa atenção ao seu insulto, essa falta de atenção cria a imagem. Se me chamam de idiota, eu reajo, porque não estou completamente atento ao que estão dizendo. Nesse caso, a imagem se forma. Mas quando estou completamente atento ao que dizem, nesse caso, nenhuma imagem se forma. Se vocês me insultam, se ouço de maneira completa, com atenção completa, isso significa prestar atenção sem identificação, sem nenhuma escolha. Nesse caso, não há a formação de imagens. Afinal, formar imagens é uma maneira de evitar sermos ofendidos. Assim, quando alguém te elogiar ou insultar, prestem atenção completa nesse momento. E então, vão ver que nenhuma imagem ficará. E, portanto, não haverá separação entre o observador e a coisa observada. Exemplo: se você me insulta e eu não estou atento, na próxima ocasião em que me encontrar contigo, não te vejo como meu amigo. O insulto deixou sua marca imprimida na memória. Se me elogiar, o elogio também deixa marca. E o me encontrar contigo, no caso dos elogios, te considero como meu amigo. Isto é, qualquer impressão que se produz na mente forma uma imagem. E nós estamos dizendo que, quando a mente está cheia de imagens, ela não é livre. Portanto, vão viver em conflito. As relações entre os seres humanos se baseiam no mecanismo defensivo, formador de imagens. Em todas as relações, cada um de nós forma uma imagem a respeito dos outros, e as duas imagens ficam em relação, e não os próprios entes humanos. A esposa tem uma imagem do marido, talvez inconsciente, e o marido tem uma imagem da esposa. Temos uma imagem a respeito do nosso país e a respeito de nós mesmos, e estamos constantemente fortalecendo essas imagens, sempre acrescentando alguma coisa. A verdadeira relação entre dois ou vários seres humanos acaba completamente quando há a formação de imagens. A relação baseada em imagens jamais produzirá a paz, porque as imagens são fictícias e não se pode viver de forma abstrata. Entretanto, é isto que todos fazemos. Vivemos entre ideias, teorias, símbolos, imagens que criamos a respeito de nós mesmos e dos outros, e que certamente não são realidades. Todas as nossas relações, sejam com a propriedade, sejam com ideias ou pessoas, se baseiam essencialmente nessa formação de imagens, e por essa razão sempre existe conflito. Como pode o cérebro, sempre tão intensa e ardorosamente ativo, imobilizar-se natural e simplesmente, sem nenhum esforço ou coerção? Eu mostrarei. Como dissemos, durante o dia, o cérebro está incessantemente ativo. Se ao despertar e olhar pela janela, exclamais: "Oh, que chuva!" ou "Que dia maravilhoso, mas quente demais!", nesse caso, está acionando o movimento do cérebro. Assim, no momento de olhar pela janela, não diga para si mesmo uma só palavra. Isso não significa reprimir as palavras, porém apenas compreender que no momento em que dizem "que linda manhã" ou "que tempo horrível", o cérebro se põe em movimento. Mas, se olhando pela janela, observar as coisas sem pronunciar uma única palavra,
E isso não é reprimir a palavra. Se fica apenas observando, sem a imediata intromissão da atividade cerebral, nesse caso, tem a solução, a chave do problema, de pôr o cérebro quieto. Quando não reage o velho cérebro, começa a despontar o cérebro novo. Então, pode observar as montanhas, os rios, os vales, as sombras, as árvores formosas, as maravilhosas nuvens, totalmente iluminadas, sem pronunciar uma palavra, sem comparar. Mas isso se torna bem mais difícil quando se observa uma pessoa, porque, nesse caso, tem imagens associadas, estabelecidas. Mesmo assim, continue observando. Assim, observando, com claro percebimento, vereis que a ação assume uma extraordinária vitalidade. É a ação completa, que nunca é levada para o próximo minuto. Compreende? Todos nós temos problemas, profundos ou superficiais, insônias, brigas com a mulher, problemas que vamos levando de dia para dia. Os sonhos são a repetição desses mesmos problemas, a interminável repetição do medo e do prazer. Isso, de certo, entorpece a mente e embota o cérebro. Ora, é possível pôr fim a cada problema no momento de surgir? Não levá-lo para diante? Exemplo: alguém me insulta, me chama de idiota. Instantaneamente, o velho cérebro reage, dizendo: idiota é você! Se antes de o cérebro reagir, me torno perfeitamente consciente do que foi dito, uma coisa desagradável, abro um intervalo, de modo que o cérebro não pode logo precipitar-se para a arena. Assim, se durante o dia observar em seus atos o movimento do pensamento, perceberá que ele está criando problemas, e que problemas são coisas incompletas e, portanto, têm de ser levados para adiante. Mas, se observar o cérebro realmente quieto, verá que a ação é completa, instantânea. Não se leva para adiante o problema. Não se leva para adiante o insulto, o elogio. É coisa acabada. E depois, durante o sono, o cérebro já não levará consigo as velhas atividades do dia. Estará em completo repouso. E estando o cérebro quieto durante o sono, acontece um rejuvenescimento de toda a sua estrutura. Desponta a inocência. A mente inocente é capaz de ver o verdadeiro, não a complicada mentalidade do filósofo ou do sacerdote. A mente inocente abrange aquele todo em que está contido o corpo, o coração, o cérebro e a mente propriamente dita. A mente inocente, jamais atingida pelo pensamento, pode ver o verdadeiro, o real. Isso é meditação. Para alcançar aquela maravilhosa beleza da verdade e seu êxtase, é necessário lançar a base adequada. Essa base é a compreensão do pensamento, que gera medo e nutre o prazer. É a compreensão da ordem e, portanto, virtude. Fica-se, assim, livre de todo o conflito, de toda a agressividade, brutalidade e violência. Lançada essa base da liberdade, desponta uma sensibilidade que é a culminância da inteligência, e a vida do homem se torna, em todos os seus aspectos, totalmente diferente. Jiddu Krishnamurti.